Fala galera! Então aí mais um vídeo aí sobre overclock no canal, dessa vez trazendo aí alguns detalhes sobre alguns perfis de overclock aí do 9900KS, aí a super máquina aí do meu filho mais velho. O que aconteceu? Agora em janeiro ele veio passar um pouco aí de tempo mais aqui na minha casa, como eu falei antes, ele mora longe de mim, e ele trouxe a torre, ele trouxe o computador dele. E eu tive a oportunidade aí de pôr a mão na massa aí no computador dele e elaborar mais aí o overclock que antes a gente tinha feito via WhatsApp, telefone aí com ele lá na casa dele em São Paulo, longe de mim, e eu aqui na minha casa. Então, bom, primeira coisa mostrar para vocês, isso aqui é um print da tela do setup dele, tá bom? E este perfil de overclock aqui, tá? É especificamente o perfil de overclock que a gente fez para o 3D Mark, tá bom? Então, vocês vejam aqui que teve um pequeno overclock do BCLK para 100.5. A CPU está em 54 multiplicador 5.400. O ring está em 50, ou seja, 5.000, tá? E a memória está rodando aí a 4.400 MHz. Olha que legal. A questão é a seguinte: por causa do BCLK, isso resultou em 5.428, 5.430 mais ou menos na CPU e 4.422 na memória. Para obter a estabilidade desse overclock pro Firestrike, isso não é um overclock 100% estável, nem tem como ser. O que teve de interessante para mostrar para vocês, tá? Foi a voltagem da CPU teve que aumentar bastante aí para 1.49 volts, tá? Que na prática resultou aqui, ó, em 1.48. Teve que aumentar a voltagem da memória para 1.56, 55, tá bom? E tanto o agente do sistema quanto o VCC-IO, eu tive que dar voltagem para os dois também, 1.25 e 1.2 para o VCC-IO, tá bom? E aqui no ASRock Timing Configurator, vocês têm aí toda a temporização da memória, tá bom? Então, assim, é exatamente a mesma temporização do overclock de 4.300. A única mudança foi a voltagem, como vocês viram lá na BIOS anteriormente, tá bom? Bom, na questão da placa de vídeo, tá? O que a gente conseguiu, né? O máximo overclock que eu consegui para rodar o 3D Mark foi esse aqui, ó, 140 no core e 1300 na memória, tá bom? Esse perfil é para o primeiro teste gráfico do 3D Mark, tá bom? Ele não roda no segundo teste gráfico do 3D Mark, entende? Porque as características do teste são diferentes. Então, como que faz? Com esse overclock, eu tenho o clock final de 2175 na GPU. Só que para rodar o segundo teste gráfico, que é mais pesado, eu tive que criar um perfil, ó, que é este aqui, que puxa o clock da GPU um pouco mais para baixo. E aí eu obtenho no segundo teste o clock de 2160 na GPU. Então, o que acontece? Você seta as hotkeys para os perfis de overclock e durante o teste
Você aciona a tecla no teclado do computador e, como eu vou demonstrar agora, ó, ele aplica o perfil que eu quero. Então, o primeiro teste eu rodo nesse perfil, aí o segundo teste, entre um teste e outro, eu vou lá e aplico esse outro, ele roda, não trava. Aí, quando vai rodar o último teste, o combinado, aí eu aplico novamente esse outro perfil mais agressivo, entende? Mas para vocês terem uma ideia, foi esses os perfis de overclock que eu utilizei aí para fazer o score do 3D Mark, tá bom? Com esse artifício aí de alterar os perfis durante o benchmark para poder ter o maior clock possível no primeiro teste, que me permite um clock maior, para poder ter a necessária estabilidade no segundo teste para ele ir até o final, e aí para poder ter novamente um perfil mais agressivo no último teste, no combinado, e ter o melhor score possível, tá bom? E aí com esse overclock, o máximo que a gente conseguiu até agora foi esse score aqui, ó, 32.414. Então aí vocês vejam aqui, né? A memória está 4.422. Aqui tem a placa de vídeo rodando com clock muito alto, né? E aqui o clock da CPU, tá vendo, ó, se mantendo aí em 4.420 e pouco aí o teste todo, tá bom? E aí, com este overclock, na comparação no Firestrike com um equipamento semelhante, 9900KS 2080 Ti, a gente beliscou aí o terceiro lugar mundial no teste com essa configuração. Bom, só que aí, só para mostrar para vocês, né? Depois que eu já tinha gravado sobre o benchmark, com algumas pequenas mudanças que eu nem tenho bem certeza o que foi, tá bom? Acho que basicamente foi aperfeiçoando um pouco mais o overclock da placa de vídeo. A gente obteve este resultado aqui, ó. Tá quase 100 pontos a mais, chegando já bastante próximo, né, do segundo colocado, 150 pontos aí atrás dele, que foi o último aí valor aí que a gente conseguiu. Primeiro a gente tinha feito aqui, ó, 32.416, que era o que eu tinha mostrado antes, né? Não, 32.414, tá vendo aqui, ó, no dia 15. E aí depois, no dia 17 de janeiro, eu consegui 32.559. E depois não consegui igualar o score nem superar ele. Ó, dia 18 ainda tentamos, mas não conseguimos, tá bom? Então, só para mostrar para vocês aí que foi um pouco mais longe ainda. E aqui, ó, tem aqui os dados aí do teste, tá? Então vocês vejam aí que a CPU A5 430, a placa de vídeo nos mesmos clocks anteriores e a memória também no mesmo perfil 4.420. E esse aí então foi o maior score que a gente conseguiu na máquina dele aí no Firestrike. Bom, esse aqui é o BIOS com o perfil do Cinebench R15 carregado, tá? Então é diferente da configuração de overclock do 3D Mark, tá? Para o Cinebench R15, o BSLK eu consegui rodar ele a 101, mais forte. Porém, a CPU eu tive que rodar ela a 53 o multiplicador, ou seja, 5.300. Com ela a 54, o teste não completa. Então, é essa diferença que aconteceu, tá? O restante
da configuração do BIOS é semelhante, exceto, é lógico, a voltagem da CPU, como o clock agora é menor, 5.300 e pouco, 350, que resultou por causa do BSLK, eu pude baixar ela para 1.4 volts, tá vendo? E a questão da memória, manteve 1.55 volts a memória, VCCIO e System Agent também a mesma voltagem, com o detalhe que por causa do BSLK a memória aqui subiu para 4.444. Olha que legal. Então o que a gente tem aqui? Como vocês viram na BIOS, nós estamos com 1.4 volts, rodando o multiplicador da CPU a 53 e o BSLK a 101. Com isso eu obtenho esse clock aqui, ó, 5.350 mais ou menos, né? E aí a memória tá a 4.444. E a temporização da memória é exatamente a mesma. Com isso, eu consegui obter esse score aqui, ó, 2.347 no Cinebench R15, que é um score bem interessante aí, bem alto, né? Bom, e esse aqui é o último perfil que eu vou mostrar, que é para o benchmark integrado do CPU-Z, tá? Que é sempre o benchmark no qual você consegue o maior overclock desses três, tá? É o benchmark que você consegue clocks mais altos completar o benchmark, tá? Então esse benchmark é o benchmark do 3D Mark, tá? Só que com o BCLK a 101. Como vocês viram anteriormente na tela do setup, eu consegui rodar ele com 101 no BCLK. Com isso, eu tive um pouquinho mais de clock na CPU, 5.450, 50 e pouco, e também um pouco mais de clock na memória, 4.444. A temporização da memória está aqui, ó, exatamente a mesma, tá bom? E aí com isso, vocês vejam aqui a página do teste na internet, submetido lá para validação na internet, né? E vocês podem ver aqui os detalhes, ó, 5.455, todos os núcleos, né? E a memória rodando a 4.444 ou algo parecido, tá bom? Bom, então aí galera, o vídeo de hoje era isso que eu tinha a falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, por favor, postem aí nos comentários do vídeo. À disposição para tentar auxiliar alguém que precise de ajuda aí com o overclock da sua máquina. Dentro do possível do meu conhecimento limitado, estou aberto aí. E não esquecer de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se tiver interesse, tá bom? Aquele abraço, muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo.